بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vamos falar sobre a conduta de um verdadeiro muçulmano. O comportamento ideal para aquele que se considera um verdadeiro submisso a Deus, o único. Desse comportamento, tem aquele dito que coloca para o muçulmano, desse comportamento, tem aquele comportamento que... que coloca que o muçulmano é obrigado a ficar luzuma sunnah. O que é luzuma sunnah? Ficar sempre diante da prática do costume do profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele. Por isso, tem aquele dito que um homem, que é um grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegou muitos conhecimentos do profeta, conhecido como Irbad bin Sariya, que Deus esteja satisfeito com ele. Ele narrou e disse assim: o nosso profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, ele disse assim: Dhata yawm, certo dia, um homem entrou na mesquita e o profeta estava pronunciando o sermão. Então o profeta olhou para as pessoas e começou a fazer um sermão de exortação forte, até que os olhos do profeta estavam lacrimejando. E todos nós começamos também a lacrimejar os nossos olhares, com lágrimas. Tão forte que estava o sermão ou o discurso. Aí, o nosso coração sentiu isso, alguma coisa. Por isso que o homem então levantou e disse: ó mensageiro de Deus, ó mensageiro de Allah, parece que esse sermão é um sermão de despedida, de tão forte que está sendo. Então, eu te peço, qual a recomendação que queres dar para nós? Qual que é o conselho? Aí o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, ele falou aquele dito que muitos de nós conhecem: Usikum بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Então esse sermão tão forte, o homem falou o que para ele? Deu uma recomendação. Qual que é a recomendação? Qual que é o conselho? Aí o profeta falou para eles assim: eu recomendo todos vocês a temerem a Deus. Primeira coisa que o profeta falou. A primeira recomendação, o que é? Taqwa. A taqwa a gente traduz como temer. Taqwa, wiqaya, é um escudo. A taqwa é um escudo, uma proteção que você coloca e se protege dos seus pecados, dos seus erros, dos seus desejos ilícitos, da sua teimosia. Entendeu? Você coloca esse escudo dentro de você com conhecimento, para ficar longe, sabendo que Deus está te observando.
Primeira coisa o profeta falou, eu recomendo vocês a temerem a Deus. Aí depois o que ele falou? E escutarem e obedecerem a vossos líderes. Aí ele falou, independente de quem for vossos líderes, escutem e obedecem, até mesmo se ele for um servo lá da Etiópia, porque eles costumavam, lá naquela época, levar e comercializar os escravos da Etiópia, Habash, entendeu? Até se for um escravo, Deus colocou ele sobre você, você vai escutar e obedecer. Ou seja, independente de quem for a pessoa, se for menos ou mais que você, você deve obedecer. Tem dito, o profeta fala, para obedecer à liderança, até mesmo como vou falar, até mesmo se aquele líder, ele tem muitas desobediências, você não vai obedecer ele na desobediência, mas você não vai se virar contra ele. Entendeu? Você vai ajudar ele a sair da desobediência. Ó, recomendação do profeta. Aí depois ele falou assim, e saiba, dê muita atenção, saiba que dentre vocês, aqueles que viverem depois de mim, eu vou embora. Aqueles que viverem mais vão encontrar muita divergência. O que é divergência? O que é divergência? Opiniões contrárias, coisas que não faz parte da religião. Aí ele falou assim, então cuidado com isso. Eu recomendo vocês a agarrarem verdadeiramente a minha sunna, as minhas práticas, os meus ensinamentos. E agarrem também os ensinamentos dos meus companheiros, principalmente dos meus sucessores, orientados e guiados. Quem são eles? Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali. Até entra junto o Hassan, filho do Ali. Agarrem esses ensinamentos. Agarrem, aí ele falou assim, ó, com os caninos aqui que morde, sabe? Os molares. Agarrem como vocês estão mordendo com seus molares. O que quer dizer isso? Não só para pegar devagar, pega firme nos meus ensinamentos. Pratiquem os meus ensinamentos. Aprendam a sunna. Depois ele falou, e tomem cuidado das inovações introduzidas dentro da religião. Porque essas inovações levam a pessoa para a escuridão, para o desvio, para a divergência, para a idolatria, para a desordem, para seitas. Esse dito é uma recomendação que o profeta fez e as pessoas sentiram com o coração. Os sábios falam, os dias de hoje, quantas divergências a gente encontra dentro da religião. Muçulmanos lutando um contra o outro por causa de uma divergência simples. E o profeta falou naquele outro dito, fica proibido de um fiel levantar a espada para outro fiel. Aí o profeta falou, se você apenas ofender com a língua um outro irmão, é o mesmo que você combatê-lo ou matá-lo. Quantas seitas e seitas foram criadas dentro da religião? Por quê? Porque largamos os ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz tenha sobre ele. Aquelas gerações que pegaram, as 3 primeiras gerações, e até depois, teve uma geração que pegou os ensinamentos do profeta Muhammad, essa geração levou o conhecimento adiante. Eles conquistaram regiões, praticamente a Europa e a Ásia toda, se tornaram países do quê? Islâmicos e muçulmanos. Levantaram a bandeira do Islã. Quando eles começaram a introduzir as inovações e criar divergências, os sábios falam que eles começaram, a bandeira começou a cair.
eles perderam essas lideranças por falta de conhecimento e agarrar nos desejos daquilo que é material e ilusório ao mesmo tempo. Compreendeu? Por isso que esse dito deve ficar conosco a todo momento. E aquele outro dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou assim. Olha o que ele falou. Esse aí quem falou foi Muawiyah bin Sufyan. Foi um sucessor do profeta, mas não foi dos 4. Foi depois do Hassan. Olha o que ele falou. Uma vez, o nosso profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficou em pé, levantou e nós estávamos sentados e disse assim: Alá inna man qablikum min ahli al-kitab iftaraku ala 72 millah wa inna hadhihi millah sataftariqu ala 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة وفي زيادة في الحديث وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجرى الكلب لصاحبه. يعني الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصلة إلا دخله أو كما قال. Uma vez, o grande Muawiyah disse, o profeta então discursou para nós e disse assim: e saibam, tenho certeza, que a nação, dentre o povo do livro, que veio antes de vocês, que são judeus e cristãos, se dividiram em 72 facções, tanto os judeus quanto os cristãos. Depois ele falou assim: e saiba que essa nação, qual nação? A nação muçulmana. Essa nação irá se dividir sobre 73 facções. Quantos? 73. E falou assim: 72 dela, infelizmente, estará no fogo. São desviados. No entanto, uma terá sucesso. Terá o paraíso, terá a alegria. Aí ele falou: essa é aquela que estiver dentro da congregação, do grupo, da união. Não cria divergência nem inovação. Respeita. Entendeu? Tem uma versão que eles falam, que o profeta falou: vai sair dessa nação islâmica povos e vão falar ao vento, falar qualquer coisa que não tem nada a ver, igual o cachorro, quando vê o seu companheiro, o seu dono, o que ele faz? Ele late, fala, entendeu? Então, tipo, cuidado, que dessa nação vai ter povos assim, só falar, sem conhecimento, sem argumento e sem evidência. O muçulmano verdadeiro, ele agarra no conhecimento e na evidência. Tudo que ele faz com evidência. Eu rezo, mas eu rezo por quê? Porque eu adoro a Deus. Mas por quê? Porque o profeta nos ensinou que adorar a Deus dessa maneira. Então eu rezo como ele nos ensinou, e não diferente disso. Mas eu não pego isso só para reza, eu pego isso para a minha vida toda. Esse é o ensinamento. Quando você sair desse ensinamento, você vai se desviar. E o principal ensinamento é ficar dentro do grupo. Hoje, quantos e quantos muçulmanos no mundo não pode ver um grupo, uma união, que quer quebrar isso? No mundo inteiro. Líderes de nação. Os povos falam: não, vamos tirar aquele líder.
e acaba vindo ruínas e ruínas. Entendeu? Por interesses, outros interesses. Então a gente deve fazer tudo com conhecimento, com prudência, com inteligência. Escutar e aprender mais. E falar menos. Falar só o que sabe. Porque se eu não sei, eu uso aquele simples dito que a gente fala direto aqui e todos vocês sabem. O profeta falou, quem acredita em Deus, que é a principal coisa. E no último dia, que é a nossa preparação para o último dia. Então fale palavras verdadeiras, de conhecimento, boa. Ou então, ficar em silêncio. Porque o silêncio é uma adoração. Porque se você não ficar em silêncio, você vai se desviar ou desviar os outros. Entendeu? Às vezes, por uma pessoa gostar de você e você não ter conhecimento, você pode levar as pessoas junto com você. Hoje, se a gente abre as redes sociais, vê quantas pessoas muçulmanas divulgando o Islã sem conhecimento algum. Não é assim que está acontecendo? E as pessoas olham e falam, você é muçulmano? Aí começam a bater boca com outro e acabam não divulgando o Islã, divulgando uma outra coisa que não faz parte do Islã. E na vida real, em todo lugar. Outro ensinamento que é colocado aqui também, esse é bom, que é uma, como todos são bons, lógico, uma adoração que nós paramos de fazer, ou muitos de nós. E essa adoração vai manter o nosso provento, o nosso sustento limpo, lícito e vai aliviar as nossas dificuldades dessa vida mundana. Qualquer dificuldade, ou aperto, ou tristeza, ou depressão, ou ansiedade. É uma adoração simples, mas ela é fácil para quem Deus colocou a facilidade dentro do coração. O dito é assim, o Abu Huraira, falamos várias vezes, quem que é Abu Huraira? Um companheiro que vivia praticamente encostado no profeta, que foi uma das pessoas, dentre as pessoas que mais acolheram ditos e conhecimento para a nação. O nome dele é Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi. Abu Huraira, que Allah esteja satisfeito com ele, ele narrou que o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, ele disse assim, Yanzilu Rabbuna kulla layla ila samai dunya حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له. O profeta falou assim, saibam que Deus, o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, Ele desce todas as noites no primeiro céu mundano. Todas as noites, Deus desce ao primeiro céu mundano. O descer é uma característica, um atributo de Deus. Mas como? Ele sai do seu trono, como que Ele faz? Isso não cabe a nós. Porque a nossa mente é uma criação de Deus. É limitada. Entendeu? Só que a gente sabe que isso aqui é uma generosidade. Quer dizer, porque Deus desce todas as noites ao primeiro céu mundano. Qual noite que é? Ele fala no último terço da noite. Aí a gente vai dividir o último terço da noite antes de entrar o Fajr. Entendeu? Nessa noite, o que ele faz? Todas as noites é assim. Ele fala, aqueles que estão suplicando a mim, eu vou atender a súplica de cada um. Aqueles que estão me pedindo, eu vou dar para cada um. Aqueles que querem o perdão, serão perdoados, todos. É um presente. Ele desce, então, porque nobreza e generosidade e misericórdia para nós. Porque a gente passa por vários apuros durante o dia. No trabalho, na escola, com a família, independente aonde. Aí, Deus desce para você rezar, falar com Ele. Se você for sincero nessa oração, essa oração, além de ter os pecados perdoados, Deus vai atender tudo que você falou ali. Toda a reclamação que você colocou ali,
será atendida. Coisa que nem o presidente da República consegue te dar, Deus vai te dar. É relatado por várias pessoas virtuosas que estavam passando por vários apuros fortes de doenças como câncer, de pobreza no financeiro e dívidas enormes, que quando fizeram essa oração, falou que não demorou muito. Quando amanheceu, muitas dessas pessoas viram o sucesso. Juro por Deus. Está registrado em livros verídicos isso. O poder desse horário e da oração. E a gente, muitos de nós, inclusive eu, perde isso. É o momento que eu tenho para conseguir para resolver os meus problemas. Deus está falando que todo problema seu tem uma solução. Não se desespere. Entendeu? Então essa é a conduta de um verdadeiro muçulmano. Se agarrar na adoração. Se agarrar na adoração. O outro exemplo, e o outro dito que ele coloca aqui, Sahl bin Mu'adh, narrou do seu próprio pai, que falou que o nosso querido mensageiro de Deus, que a paz tenha sobre ele, falou um grande comportamento de um grande muçulmano. Qual que é? Ele falou assim: Man kazama ghayzan wa huwa qadir ala an yunqidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah hatta yukhayyiruhu Allah min hur ma sha. O profeta falou assim, mais ou menos na explicação do dito, ele falou assim: aquela pessoa que controlar a sua ira. O que é a ira? O seu momento de mais nervoso. A pessoa que controlar a sua ira no momento mais forte, tendo poder para fazer o contrário, de dominar alguma coisa, ou dominar a pessoa, ou cometer, mas você se controla, saiba que Deus vai te chamar no dia do juízo final, vai te escolher entre as melhores pessoas, e dá para você das melhores preciosidade, o pérola dos olhares para você, o frescor. No outro dito, uma outra versão, ele fala: Deus vai aliviar os seus problemas. Na outra vida te dá o melhor, porque você controlou a ira e não colocou a injustiça, e poderia fazer algo, mas você não fez. Entendeu? São ditos nobres e elevados que o profeta colocou para nós como uma conduta, para nós agarrarmos verdadeiramente essas práticas. Agarrar a Sunna, para não desviar em outras facções, como ele falou, como falamos no começo. Olha o dito que o profeta fala, sallallahu, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz. Ele falou assim: saiba que eu, Muhammad, serei responsável por aquela pessoa, eu serei responsável para Deus dar uma casa ao redor do paraíso para aquela pessoa que largar a questão de reconhecimento. Nem se ela merece o reconhecimento, mas ele não quer. Ele fala: o importante para mim eu faço para o meu Senhor. Você fez uma obra ou uma ação para mim ou para alguém, e você é digno de reconhecimento, só que você larga, não quer o reconhecimento. Você só quer o quê? Alcançar a satisfação do seu Criador. Sinceridade pura. Não que aquela pessoa que tem reconhecimento não é sincera. Entendeu? Você fez isso, você será digno e o profeta será responsável por você ter um palácio e as bênçãos nessa vida e no paraíso. Ao redor do paraíso. Depois ele falou assim, ele falou assim: e eu
serei responsável por aquela pessoa que largar a mentira, até mesmo por brincadeira. Nem quando está brincando, mente. Largou a mentira, eu serei responsável por aquela pessoa, para Deus dar uma casa para ela, no ponto quase elevado, no meio do paraíso. E terá as bênçãos nessa vida. Incentivando você a sempre ser verdadeiro. Até mesmo brinca, mas não minta. Porque o profeta falou, eu brinco com as pessoas, mas eu não costumo mentir. Eu sempre falo verdade nessa língua. Depois ele falou, e também serei responsável por aquela pessoa que colocar em prática nessa vida a melhor conduta, ter caráter, ter moral, ter dignidade com tudo e com todos. Com os seres humanos, com os animais, com as árvores, ter dignidade, caráter, ter moral. Se você elevar a sua conduta igual a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, você terá essa vida aliviada e terá a casa no topo. Você terá al-a'la, o paraíso mais alto, mais elevado. Essa é a conduta, é o modo que o muçulmano deve viver. Em todo momento, respeitar todos, ser verdadeiro, se apegar em Deus, compreende? E largar as divergências. Falar só com conhecimento. Praticar com conhecimento. Adorar a Deus com conhecimento. Procurar evidências. Transmitir evidências. Você fez isso, você está praticando o Islã. Você larga esses pontos, a tua fé vai diminuir. E se a sua fé vai diminuir, seu coração vai endurecer. Se seu coração vai endurecer, você não vai conseguir entender o que é certo, o que é errado, o que é bom. Não vai conseguir ter vontade nem para rezar, porque o coração vai estar endurecido. Então vamos recordar mais de Deus nas práticas nobres e elevadas do nosso nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan, wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair. Barakallahu fikum.